eu vou fazer coisas. Acho que eu entendi a questão de demanda e oferta muito rápido. Eu vou fazer coisas que poucas pessoas querem fazer. Para mim já bastava. Eu escolhi engenharia porque diziam que era um curso muito complexo Uhum. e que entravam 50 e formava meia dúzia. E eu pensei, estar nessa meia dúzia vai me fazer estar em um lugar diferente, porque os outros 40 e tantos não vão chegar. E E muito aí, bem tentado. e aí Sim. legal. E aí muita gente vai desistir no caminho. Então eu entendi isso muito rápido. Porque assim, eu acredito que nós, como seres humanos, a gente inicia a vida com um suporte muscular. Você nasceu, você é bebê, você vai estar cheio de dobrinha, mas músculo mesmo você não vai ter. Uhum. Depois você cresce, você treina, você fica mais forte se você quiser. Você vai aumentando a quantidade de músculo. Um belo dia você chega na academia e pega lá 20, 30 ou 50 quilos de alguma coisa que não aconteceu da noite pro dia. Com relação à parte profissional, eu também entendi que o nosso suporte emocional muitas vezes é pequeno porque a gente não treinou sobre ele. Então eu me coloquei a fazer engenharia porque eu gostava de matemática e porque eu achava que pouca gente ia fazer. E aí, rapidamente eu via que os cursos mais simples, eles jogavam muita gente no mercado e depois ficava aquela briga alucinada por conta de salário. Mas com o passar do tempo, cara, eu comecei a descobrir, cara, que eu poderia fazer qualquer negócio Uhum. desde que eu pegue as coisas que para mim são as mais difíceis, são as mais complexas, as que eu menos gosto de fazer e que eu faça até chegar num grau razoável de perfeição. Uhum. De Eu, maestria, né? eu fiz Maestria, assim, por aquilo. exemplo, correndo. Eu era um corredor improvável, com 120 quilos, 1,90 m. O último cara, se você Em termos de for predisposição. Sim, sim. classificá-lo, você diz, ah, meu amigo, dá licença, porque Imagina o tanto infelizmente, de dor que você sentiu no não, no começo. máximo é jogador de basquete, e eu ainda fiquei baixo para ser jogador de basquete. Sim. Porque eu, quando era criança, dizia, não, esse menino não pode jogar basquete. Mas quando eu fiquei adulto, eu dizia, esse menino não tem nem tamanho para jogar basquete. Porque 1,90 m de basquete já começa a não ser mais nada. Sim. Então eu descobri que, cara, basta que eu enfrente as coisas que eu mais temo com uma disciplina acima da média para que eu descubra coisas incríveis. É o desafio, né? Por exemplo, a minha parte mais feliz correndo foram 21 quilômetros em Florianópolis, que para mim era inimaginável. Então veja, de odiar até gostar passa pelo tamanho que nossa cabeça é naquele momento. Passa pelo. Eu costumo ensinando as pessoas sobre dinheiro. Tem gente que quer ser próspero, muito próspero, mas tem ódio de quem é. Então, se você coloca 5 milhões de reais na cabeça de quem cabe 50 mil, os 4 milhões e 950 vão vazar. Não fosse uma caixa mesmo, não cabe. Só que à medida que a minha cabeça aumenta de tamanho e o universo não deixa nada vazio, a gente vem e preenche aquela caixa automaticamente. Sim. Uma vez que você expandiu sua capacidade. Então, assim, e eu olho, cara, depois, porque eu fui engenheiro, fui um cara bem sucedido com engenharia, né? Cheguei a realizar o sonho da maior parte da população, que era um bom salário, um bom variável, participação nos resultados da empresa. Só que eu entendi naquele momento que todo aquele esforço que eu apliquei naquele negócio, se eu aplicasse no negócio para mim, eu poderia fazer 10, 20, 100, 1000 vezes mais. E aí, é por isso que aí eu comecei lá dizendo, eu não acredito que Deus tenha a vontade que eu não prospere. Pelo contrário, eu acredito que prosperidade é Natural. natural. Uhum. Agora, o que eu também acredito é que assim, a prosperidade é para todos nós e para todo ser humano. É, a gente até pode discutir a questão de criação, de filho, de não filho, mas eu digo assim, para mim, o que Deus tinha que deixar escrito, está escrito. Já tá lá. As ordens que são para ser Então, cumpridas e aquilo que é para eu tomar a decisão, eu tomo. Então eu descobri, cara, que a minha vocação em termos de mundo, né, separando das sim. prateleiras, é fazer o que eu quiser.
da maneira que eu quiser. Só que antes disso, eu preciso identificar os meus medos. Eu tava num lugar agora, terça, quarta e quinta, aqui no Leão de Judá. E eu tenho medo de andar de balão. O Gabriel fica enchendo o saco, porque não se pode andar de balão, porque vai se colocar num risco. Não, mas vamos lá. Eu vou usar o Gabriel de exemplo para vocês verem como é que funciona isso. Como é que é uma questão de tamanho da minha cabeça para saber o que eu gosto e o que eu não gosto até onde eu posso ir. Antes de andar de balão, como bom engenheiro, eu fui saber quantas pessoas morreram andando de balão. Ótima pergunta antes de andar de É uma balão. E ótima não morreu pergunta, nenhuma, realmente. cara. Olha só. Então, estatisticamente, eu descobri que balão é mais seguro que avião. Oh. Olha que loucura. Para ver o tamanho que minha cabeça pode ser. Aí eu digo, não, espera aí. Aí eu falo pro Gabriel direto. Como é só uma questão psicológica. Ele tem medo de andar de balão. Mas ele não tem de andar de moto. Faz as contas. Ah, nem precisa. Não, ele tá falando, nem precisa. Faz as contas. Para ver se não é só uma questão psicológica. Sim. É só uma questão emocional que vai dizer aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. É Aquilo colocar um que eu pé na sou bom, realidade, né? aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sou bom. E muitas vezes eu não sou bom naquilo que eu não pratiquei o número de vezes necessárias. Eu sou o cara mais improvável para estar na frente de uma câmera hoje. O Renan teve comigo 5 anos na escola. Ah, com certeza. Eu É, sou o o Rafa- cara, o eu sou Rafa o era- cara mais improvável. Não diria o mais, mas era É, improvável. um Mas era grande- Improvável. grande Não vou também jogar lá embaixo. É, não, igual não, mas o Chaves falou, não, sim. pergunta. Não. eu sou improvável para estar na frente de uma Isso é câmera hoje, de prova. porque o meu negócio era matemática. Eu era de fato aplicado, disciplinado, mas era aquilo. Eu entrava na escola e saía, às vezes nem reparava quem estava na sala de aula. Eu ia lá para fazer o meu melhor naquele momento e ir embora. Porque era o tamanho da minha cabeça naquele momento. Então, de improvável a já ter, sei lá, Gabriel, umas 1000 horas na frente de uma câmera, talvez. É. E eu acho que assim, eu tenho muito o que melhorar. Dá para eu me comparar com outras pessoas. Mas eu tenho certeza que é só uma questão de tempo e repetição. Porque eu odiava isso aqui, cara. Odiava com a maior força. Eu dizia também. Eu tinha um amigo, né? O Renan conhece, que era o Anderson. Eu dizia, cara, você é muito ruim de matemática. E eu sou bom. E você é muito bom para falar em público. Então vamos juntar nós dois. Eu faço as contas, você fala. Pronto. E aí eu resolvi. Resolvido. Naquele durante a momento, escola inteira, né? naquele momento eu resolvi aquele problema. Então eu era um corredor improvável. Eu era o cara improvável para ser empresário com a carreira do tamanho da que eu fiz no mercado executivo, né? Eu era o cara improvável para estar na frente das câmeras. Eu era o cara improvável para estar 100 dias sem comer açúcar. É aquela frase assim, Improvável pra andar de balão. eles dizendo que era impossível, ele foi lá e fez. Pronto. Uhum. Mas você andou de balão? Cara, eu não andei porque o vento. É, Sabe o que foi aqui. aconteceu? Eu fiquei com essa curiosidade Eu também. paguei, fui pro lugar 5 da manhã, aí o piloto do balão, ele mede o vento. Porque, olha que legal o balão. Eu não sabia. Você não tem controle para onde ele vai. É. Uhum. Você não tem controle quanto Você você sabe vai onde decora, ficar, onde você uma pousa. hora, 1h30. Você só sabe esse controle da subida e Porque descida. o vento vai te levar. Mas a gente chega à loucura. É por isso que não falar que ninguém morreu. Alguém morreu, mas não acharam. Não. A gente Lembrei do chega- padre do balão. A né? gente chega à loucura psicológica de ter medo de andar em algo que nunca ninguém morreu e ter a confiança, porque o cérebro nos deixa confortável de andar de moto. Em alguns lugares até sem capacete. Sim, Sim. vários lugares. O Rafael aconteceu igual aconteceu com o Abraão, né? Falou assim, ó, falou o caminho, ó, você tem que ir lá e fazer isso. Aí a hora que chegou no ato, ele falou, não precisa Não mais. precisa, não, Foi o que fica aconteceu, o balão voltou. Passou, não Mas eu precisa. ia, cara, eu ia porque eu entendi que assim, eu posso morrer andando de balão. Mas talvez estatisticamente seja mais fácil morrer andando 7 quarteirões a pé do que de balão. Ah, sim. É. Sim. Porque alguém vira aí, ó, num carro alucinado e te atropela. Um e... assalto, às vezes mesmo sem reagir. Então a gente procura esse conforto em coisas que a gente acha que a gente não é bom, só porque a gente não passou pelo período de resiliência, de resistência emocional fazendo, porque às vezes você nem segue naquilo. Por exemplo, eu não me imagino correndo o resto da vida, mas esses 366 dias, cara, eles destravaram uma série de coisas. Eu tinha medo de empreender em negócios grandes. Beleza, porque você começa a ser empresário, muitas vezes você vira
CLT da sua empresa, você não é empresário. É Sim. O autônomo esse o tem. pegado de alto risco. Cara, você é negócio que Eu, você... empresário. É. E correndo, um dia eu corri 10 quilômetros. Mas para mim correr 10 quilômetros era bem mais difícil do que fazer um negócio de R$1 milhão. Então eu digo, se eu corri 10 quilômetros, nada mais pode me impedir de fazer grandes coisas. Sim. Mas foi fazendo uma coisa que eu odiava. Você percebe que você enfrentou os 3 maiores medos da humanidade? Pois é. Primeiro, medo de morrer. Isso, Segundo, medo de exato. falar em público. Terceiro, medo do Exato. fracasso. Exato, Muito pronto. louco, Rafa. Mas eu precisei identificar assim, ó, o que eu não gosto? Onde é que eu tenho medo de fracassar? Uhum. O Gabriel que tá comigo há mais tempo, cara, para montar esses 2 escritórios aqui, sei lá, já foi perto de R$100 mil. Para mim era inimaginável. Eu dizia, eu atendo as pessoas num posto de combustível, o dono do posto que se vire para pagar a estrutura, o ar-condicionado. Eu vou lá, tomo um café, gasto R$4. Mas é porque o meu cérebro não podia conceber. Então, me colocando em desafios complexos, desafiando o meu próprio cérebro, é que eu consigo descobrir, de fato, se eu posso ser bom naquilo ou não. E eu não Sim. descobri nenhuma ainda que eu, lógico, guardadas Você as não conseguiria proporções. chegar a Eu não vou, aí sim, porque aí beleza. Eu corri até uma maratona. Eu tenho convicção e crença que eu daria conta de correr e um Ironman. Só que eu sei o preço que custa agora. Não é financeiro só. Financeiro custa também. Mas, por exemplo, quando aí você avança e chega num momento que você diz o seguinte: vai chegar um momento que 1 segundo é muita coisa, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos num pace. E aí eu vi também que, por isso que eu falei, né, que tem o outro lado. Chegar no altíssimo nível, um maratonista, não existe um maratonista com recorde mundial com 1,90 m e 100 kg.